Fala, gata! Tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Hoje nosso 19º episódio do Fala Gata Podcast. Quase 20 episódios? Quase 20. Nossa. Passou rápido, né? Muito rápido. Quase um ano. A gente começou em junho do ano. Quase um ano. Bom, um podcast para criar conexões e crescer juntas. Bom, estamos aqui, né, hoje reunidas mais uma vez e vamos começar falando dos nossos queridos patrocinadores. Que primeiro, a Origens Cosméticos, né? Já tem um QR Code e através do QR Code você entra direto no site e tem cupom de desconto com o Fala Gata. Produtos, né, Ou você joga no Google, ou você vai no Instagram, Sim. Você vai encontrar Origens Cosméticos. É uma empresa que tem cosméticos maravilhosos para o seu cabelo, tanto da linha profissional quanto da linha home care. A home care eu aprovo, eu gosto, eu uso. E a gente usa. E as profissionais que têm utilizado a Origens Cosméticos têm feito muitos elogios. Na verdade, a maioria dos salões hoje aqui de Fernandópolis, vários deles estão com a linha da Origens, né, para uso home care. Então, faz diferença um uso home care. Isso aí, entra lá e pega o desconto. Outro parceiro nosso? Café Web Design, claro que não poderia faltar, né, que ele disponibiliza, inclusive, o estúdio para nós. Então, é uma empresa que faz desenvolvimento de site, criação de site, loja virtual, marketplace. Então, qualquer empresa, né, tem que estar na internet. Não adianta você trabalhar e não estar na internet. É isso aí. E é isso. Vamos começar? Hoje a gente tá aqui com uma pessoa muito especial que eu adoro, né? Que eu conheço há muitos anos. Eu nem sabia que você conhecia ela há tanto tempo. Depois ela falou... Né? E assim, a gente agradece demais Sim. pela sua presença, porque a gente sabe que o seu tempo é bem corrido. Exato. A doutora Nádia Matia. Nádia Matia ou Nádia de Matia? É Nádia Matia, mas o nome mesmo é Nádia Cristiane de Matia. Ah, então ninguém errou aqui. Então tá certo. Doutora, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo para vir falar conosco. Agradeço e estou muito feliz pelo convite, que são duas pessoas muito queridas para mim. Que bom, fico feliz. Bom, primeiramente, né, a gente vai começar o podcast falando um pouquinho sobre a sua biografia. Há quanto tempo se formou, há quanto tempo que trabalha, em qual área atua. O que fez você atuar na área que atua. A gente tem que falar quanto tempo se formou? Precisa tão tá bom, né? Vamos lá. Não, mas eu me formei em 2001. Tá, eu fiz faculdade e residência na Unesp em Botucatu, né, na Faculdade de Medicina de Botucatu. Maravilhosa, né? E 2 anos de clínica médica, 3 de dermato, sendo o último ano de cirurgia dermatológica. Depois disso, fiz pós-graduação em medicina estética, porque na época, a residência de dermato, nós não tínhamos nada relacionado a toxina, preenchimento, essas coisas, na verdade, a gente tinha que buscar fora. E laser, eu tenho também pós-graduação em nutrologia. Que legal. Que também foi para agregar o meu atendimento, principalmente na parte de alergias alimentares. E eu acho que relacionado aí mais à área da minha clínica é isso. Legal. E me fala uma coisa, você é daqui de Fernandópolis ou não? Sou daqui de Fernandópolis, né? Nascida em São José do Rio Preto, mas é aquilo assim, foi lá nascer e voltou pra cá. Então é de Fernandópolis, Fernandópolis. E hoje tem a sua clínica. Tenho a minha clínica, né? Mas eu também atuo no setor público, né? Sou médica concursada aqui na prefeitura já há 17 anos, desde que eu voltei. E atualmente eu fico mais na área de gestão, né? Junto à Secretaria de Saúde. Onde meu pai participava com você. Isso, né, trabalhei quase 4 anos na UBS Paulista, onde eu conheci seu pai, Sim. que é muito querido para mim até hoje. Ele é um querido mesmo, por muitos, viu? Quer fazer a próxima pergunta? Olha, quando a gente pensa em dermatologia, vem à cabeça, acho que de qualquer pessoa, às vezes a pessoa nunca tem hábito, nem condições financeiras, não tem, né, não vê a possibilidade de procurar uma dermato, mas acho que a grande maior parte das pessoas, quando pensam num dermatologista, pensa assim, eu vou cuidar da pele, né? E a gente sabe que não é só isso, né? Há uma gama de tratamentos e possibilidades, sejam na área de prevenção e na área de até restauração, Sim. cuidado, né?
Fala um pouquinho pra gente, doutora, quais são os campos de estudo da dermatologia e o que o paciente, o cliente, paciente, né, que se diz, pode procurar com o serviço de dermatologia? Sim, primeiro, né, o órgão, né, pele, né, que a gente fala, a pele e os fâneros, né, cabelo, unhas, pelos, é um órgão mais extenso que a gente tem no nosso corpo. E a nossa camada externa é o nosso cartão de visitas, é o que deixa a gente mais exposto ou menos exposto ao meio ambiente. Então, quando a gente fala de pele, a gente logo pensa, às vezes, em beleza, em estética, mas não, né? Nós temos, dentro da dermatologia, muitas patologias, né? Algumas graves, né? Então, a gente tem aí o câncer de pele e melanoma, que é o câncer mais agressivo, que dá metástase de maneira mais rápida, e às vezes é uma lesão muito pequena, né? E que, na verdade, tem a sua prevenção, né? Tem o seu cuidado. E na parte também, se a gente for pensar aí de envelhecimento, existe também o cuidado, né? A prevenção, assim como eu brinco sempre assim, que a gente, na década passada, no início da década passada, a gente não cuidava dos dentes. Sim. A gente simplesmente os extraía quando não estava bom e colocava uma dentadura. E a pele, né, é mais difícil, mas a gente ainda, como população, não temos o hábito de cuidar da pele como nós temos hoje de cuidar dos dentes, né? Então, de acordar de manhã, escovar os dentes, após as refeições, né, passar o fio dental. Então, na verdade, né, o cuidado com a pele não deve ser só visando algo estético, ou beleza, ou só quem tem dinheiro, né? Eu brinco que, na minha opinião, é um caso de políticas públicas também. Com certeza. Ou seja, hidratação, proteção, todo o cuidado com a pele para evitar qualquer tipo de dano. Sim, a maioria das doenças dermatológicas de pele, né, a gente fala que a base do tratamento, o cuidado, que é a base de qualquer tratamento, é a hidratação da pele. Porque a hidratação restaura a barreira da pele. Então, a gente tem, através das células, né, microcanais, né, que podem estar expostos, expondo toda a circulação, todo o seu meio interno. Então, deixa você mais exposto à infecção. Então, é muito importante essa restauração da barreira da pele. Doutora, você falou que você fez nutrologia até visando essa questão das alergias, né? Que alergias, assim, são muito comuns você identificar em consultório, que você pode até associar ou a uma alimentação ou a algum outro problema mais interno da pessoa, por exemplo? Então, as alergias, na verdade, vem as alergias alimentares, né, as principais, as alergias farmacológicas, né, as farmacodermias, que são decorrentes do uso de medicações. E as alergias que a gente fala que são de pessoas já predispostas, que a gente fala as atópicas, que desenvolvem alergias na pele exatamente por essa quebra, da barreira da pele lipídica. Então, a pele seca, todo mundo que tem a pele seca, geralmente tem uma predisposição maior a desenvolver essas dermatites. Porque a pele seca, ela não tem uma barreira uniforme, né? Os canais estão mais expostos. E alguma, tipo assim, alergia, assim, está completamente ligada a uma má alimentação ou a uma alergia ao corante? Então, assim, corantes, né, são muito alergênicos, né? Na verdade, todo produto industrializado, ele tem muito corante, ele tem muito produto para mantê-lo também, aquele tempo de validade, né? Então, a gente coloca, sei lá, uma salsicha enlatada, né? Então, salsicha já é péssimo, né? Imaginar enlatada, né? Então, assim, ela fica ali 6 meses naquela lata. Então, assim, precisa ter um produto químico muito bom que vai impedir que outros... Quase um formol. Outros micro-organismos. Então, assim, são produtos que, na verdade, quando a pessoa tem a alergia, a gente pede para tirar tudo industrializado. Então, a gente fala assim, você volta a comer aquela coisa assim de criança, né? Então, vai fazer o arroz só com a cebolinha e o sal básico. Aí se acrescenta outro alimento. Aí outro alimento, até você descobrir qual é o alimento. Mas na maioria das vezes, muitos são esses produtos prontos, sazon, tempero completo, produtos que têm uma química e tem inúmeras substâncias que a gente não sabe.
Entendi. O corpo, ele expele muitas toxinas, muitos corpos estranhos, mas dizem que há algumas coisas que a gente ingere que fica acumulado no organismo e demora muito, muito, muito pra gente eliminar. Eu tava olhando sobre a própria salsicha mesmo, uma notícia que tava falando que dura, acho que, não sei se são os corantes ou conservantes, a gente não expele, diz que aquilo vai acumulando. Inclusive aquele corante amarelo que vai na salsicha, não me lembro o nome hoje, mas ele é relacionado diretamente a um tipo de câncer de intestino e outros também, de trato gastrointestinal. Então é muito importante, né? Porque assim, hoje a gente tem um acesso muito maior, os nossos filhos têm um acesso muito maior a produtos industrializados e a facilidade, a rapidez, entendeu? Essa vida, né? Hoje a gente não tem... São poucas as mães que conseguem, né, ir lá, cozinhar em casa, ficar com seus filhos como era antigamente. Então, né, a gente tem que tomar esse cuidado aí. É lógico que é difícil. Bem difícil. É assim, não vou dar, porque ele vai numa festinha... Ele vai ter que conviver com isso. Então, a gente tem que evitar, assim, que isso seja uma rotina diária. Bom, eu passei minha infância comendo salsicha. A Ana Júlia, eu lembro uma vez, a Ana Júlia, na escolinha, 6 meses, a cuidadora falou, Carol, hoje aqui foi sopa de salsicha. Na escolinha, na época, né, há muito tempo atrás. E eu não sei porquê, não tem nada a ver com isso, mas a Ana Júlia, ela não gosta de salsicha. Nunca gostou. Agora é uma eventualidade, tá numa festinha, aí acaba comendo porque é o que tem. Mas ela não é, graças a Deus. Mas o Gabriel, toda a lista de mercado tá salsicha. Aí eu falei, e isso que é salsicha. Viu? E eu mas são hábitos, né, mesmo? A doutora provavelmente vai poder confirmar. Muitas das vezes, algumas alergias da pele, a pessoa não tá tendo processo inflamatório só no externo, né, na pele. Muitas das vezes o que a gente vê de problemas inflamatórios por fora, já por dentro também deve estar. Existem muitas lesões de pele que são de problemas sistêmicos, né? Então, o paciente insuficiente renal crônico, quando ele tem a ureia dele acima, ele tem um prurido, ele tem uma dermatite pela uremia, né? O paciente amarelo, que tem problema de fígado, né? Às vezes problema no pâncreas, que tem a sua bilirrubina alterada, vai ter uma coceira insuportável. E às vezes a doença se manifesta na pele, mas não é uma doença da pele, né? Que deu origem ali mesmo. Mais uma manifestação. Mais uma manifestação. Sistêmica que fala. A mesma coisa das unhas, né? Tem várias doenças sistêmicas que alteram a coloração, o formato, a espessura da unha. E muitas vezes é uma doença interna e não diretamente do órgão, né? Da unha. Ô, doutor, e quais fatores, assim, estão interligados à qualidade da nossa pele? Que a gente fica exposto, assim, para ter uma qualidade ou que a pele não fica tão boa? Primeiro, né, uma boa alimentação, hidratação é fundamental. Hidratação, ela também se dá pela ingesta da água, né? Não, hidratação é água. Então, a gente fala, quando vai falar de hidratação, é água, né? Porque se você ingere, por exemplo, suco, o suco não tem só líquido. Né? Então, ele também tem, por exemplo, o açúcar, mesmo se for um suco natural, o açúcar da fruta. Então, aquele líquido não é inteiro líquido. Então, a gente vai precisar, a gente precisa de um pouco dessa água para diluir esse açúcar dela. Então, assim, hidratação é água, tá? É lógico que a gente inclui outros líquidos, mas o principal deve ser a água natural, a água mineral. Então, a água... Para manter aí uma pele ótima, os fatores. Hidratação. Isso. Evitar a exposição solar. A radiação. Né? Então, assim, a radiação já tem estudos bem caracterizados que é responsável por 85% do envelhecimento. Então, eu brinco com minhas pacientes. Não adianta vocês gastarem, sei lá, 100 e poucos reais, que às vezes eu pergunto no Renil, né, no Cronos. Vamos falar sobre cosméticos e cosmecêuticos. Na verdade, assim, não é nada contra, mas eu falo o seguinte, não adianta você apostar nisso, no agente noturno, e não cuidar da sua pele durante o dia. Então, se você for colocar na balança, você tá sempre no prejuízo. Então, eu falo para ela assim, investe num bom protetor solar, mesmo que você não possa usar nada à noite, invista num bom protetor solar. Mas isso é ao longo da vida. Né? Então, assim, não adianta uma pessoa com fotoenvelhecimento extremo, eu vou começar a usar protetor solar, quer dizer que eu vou rejuvenescer. Não. É a história do dente. O tempo é implacável. Tá? Então, assim, é o cuidado que você tem ao longo da vida. E qual que é a fase mais importante da nossa vida? É a infância.
é onde a gente, né, tem essa absorção maior de radiação. Então, imagina que é um copinho aqui, microgotinhas de água, né? Então, você vai passar a tua vida inteira. E, geralmente, quando a gente... A criança não tem o autocuidado. Ela não gosta desse cuidado, entendeu? E tem assim, a gente está numa área muito rural e que a gente tem essa população aí acima de 60 anos que não existia o protetor solar. Era a barreira física da camisa, né? O chapéu. E ainda era uma camisa que nem tinha proteção solar, né? Sim, então são pessoas que a gente vê, né? A gente pega uma pessoa de 70 anos que se expôs ao sol, foi um trabalhador rural. E uma pessoa de 70 anos que não teve essa exposição, é nítida a diferença. Tem até uma foto da internet de uma caminhoneira, de uma senhora, né? Vocês já devem ter visto. Né? Aqui o lado que ela pegava o sol e esse é o lado direito que ela tá... Gente, mas não... É um pecado, mas é assim... Ela não fez isso proposital, não foi nenhum estudo, né? Nem pode, mas... a gente vê a nítida diferença do lado que pegou mais sol. Hoje em dia se fala assim, porque, nossa, nem parece que você tem essa idade. Acho que as pessoas pararam no tempo, porque o que você tem hoje é o fruto dos cuidados naturais, né, da nossa geração. Sim. Então parece que você tem a idade que você tem, porque, né, você está tendo os cuidados que são frutos desse momento que você vive. Né? Não é que se espera que você esteja acabado. Eu acho que nem parece que se espera que uma pessoa de 40 anos esteja acabada. Hoje em dia, não. Todo mundo de 40 anos já está muito bem, obrigada. Sim, a gente tem hoje procedimentos. Até 60 anos. Eu acho que tem muitas pessoas, 60, 70, que nem demonstra a idade. Mas essas pessoas aí tiveram cuidados e conseguiram ter a informação, às vezes, suficiente num momento em que não era tão difundido. Sim. Hoje a gente já tem, né? Sim. Eu tinha uma amiga que a mãe dela era bem branquinha, assim, mais clara do que eu, olhos azuis, loira. E eu tinha uns 15 anos e ela falava assim, ela ia levar a gente para Rio Preto para estudar, ela falava, passar protetor solar nas mãos para não ter aquelas... Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi alguém falar, né, nessa prevenção, né? Uma pessoa que me marcou, que ela, assim, tinha os seus 40 anos, né, e tinha esse cuidado. Naquela época, né, o fator maior que tinha era o 15, né, então não tinha protetor solar igual tem hoje, né, de alto bloqueio, né, solar. Mas, assim, falando do se manter jovem, né, hoje também nós temos uma gama de procedimentos aí para nos manter jovens, para nos manter, não é jovens, para nos manter com uma pele com uma boa textura, né, uma camada de colágeno boa, né, sem tanta flacidez. A gente tem um conhecimento da pele muito maior do que a gente tinha há 20 anos, quando eu saí, por exemplo, da faculdade. Né? Então, hoje tem procedimentos que a gente não faz de jeito nenhum mais, né? Então, fala assim, preencher. Né? Então, preenchi os bigodinhos aqui na a gente fala assim, ó. A gente tem o nítido conhecimento que preencher não é mais o foco. Preencher, né? Aqui porque preencher se a gente pode sustentar, estimular de maneira natural essa pele a voltar àquela elasticidade que ela tinha, né? Pegar o tendão ali que está embaixo, todas as estruturas da face, sustentar essas estruturas. Trabalhar em harmonia e conjunto, o rosto todo. A gente toma muito cuidado com essa palavra harmonia, né? Pelo amor porque a gente hoje lá dentro da dermato, a gente fala que não é harmonização, é demonização. É bem isso mesmo. Né? Então a gente hoje fala muito em naturalização, né? Na individualidade, né? Porque eu não sei vocês, tá? Mas já teve vezes de eu ir em maquiadoras e eu olhar no espelho e não me reconhecer. Né? Então assim, eu não gostei dessas fotos. Tá? Então, assim, tem fotos que... é linda, maravilhosa, mas eu não me reconheço ali. Não sou eu. Né? Então, assim, e hoje a gente vê muitas pessoas, artistas, pessoas conhecidas, retirando procedimentos que fizeram, mas isso também tem um dano, né? Porque quando você infla e você murcha, aquilo fica flácido. Então, assim, por quê? Porque não se reconhece. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha, e o cirurgião plástico também é orientado a ter esse cuidado. Porque às vezes você tem uma expectativa, mas quando você se olha no espelho, você não gosta do que vê. Mesmo que aquilo, por exemplo, eu fui lá mexer no nariz, mas
Aí na hora que eu sorri, eu vou sorrir, aquele nariz que mudou meu sorriso. E eu não me reconheço assim. Sabe uma pessoa que, assim, famosa, que eu vi, assim, que eu acho que ela fez uma grande cagada. Foi aquela Daniela Albuquerque, sabe, da Rede TV? Sim. Gente, ela era tão bonita, não que ela não seja, ela é muito bonita, mas assim, o nariz dela era ótimo, perfeito, e a mulher foi lá e fez assim com o nariz. Eu não Sim. sei o que ela fez naquele nariz. Então eu falo o seguinte, a face, né, é muito perigoso, porque assim, são outros estudos que a gente hoje fala da dermatoneuropsicologia. Então assim, quando você olha um emoticon, com alguns risquinhos, você consegue traduzir o sentimento. Então, quando a gente olha a face de alguém, nosso inconsciente traduz. Você olha e fala, nossa, aquela pessoa tem uma cara de antipático. Nossa, aquela lá parece tão fofinha. Nossa, eu queria ser amigo dela. Né? Então, assim, por quê? Porque a gente tem os traços, né, o que você acha da pessoa e o que a gente acha de nós. Também a gente olha no espelho e tem isso. Então, quando a gente faz mudanças radicais, a gente precisa de um tempo para o nosso cérebro entender que somos nós. Senão parece configurar uma perda de identidade mesmo. Uma perda de identidade. Tá? Então, tem hoje muitas pessoas aí que desenvolvem... E também do outro, né, do que vai falar. De repente, você fez uma transformação que te agradou, mas não agradou, sei lá, o seu parceiro, sua parceira, e aquela pessoa vai chegar, vai fazer um comentário, e quanto você estava seguro daquela mudança? Né? Então, eu falo assim, que é muito complicado. Então, assim, por isso a gente é muito a favor da naturalização. Se eu posso simplesmente melhorar aquilo que já está lá, isso, melhorar. Né? Então, assim, a maioria das pessoas, elas querem se manter jovens. Né? A gente fala jovem, sexy, magra, né? Que são as palavras-chave, entendeu? Então, hoje a gente fala muito mais em esvaziar, em diminuir o peso da face, pensando em face, do que preencher, que você vai deixar aquela face mais pesada, aquela face mais envelhecida. Né? Quando você pega... Eu falo assim, que para mim o auge do rosto da mulher é aos 30, 35 anos. Que ela já não é mais, tem aquela gordura tão... aquele rosto redondinho de quando a gente é mais jovem, né? A gente já tem um rosto mais... formato mais delineado, a gente já tem aquele rosto que é jovem, porém é um rosto maduro, que você já vê, né, a maçã, se tem uma maçã pronunciada ou não, né, se tem um sorriso largo. Verdade, quando a gente pega esse olha de novinha lá, de 18 anos, 15 anos, você fala, nossa, era tão, né, diferente, muda, né? Era isso mesmo, né? A gente perde, né? A gente até fala, nossa, mas parece que eu tava mais magra nessa época e eu parece que meu rosto tá maior, né? Isso, é bem isso mesmo. Eu analiso dessa forma. Doutora, a gente estava falando sobre a importância da hidratação, né? Seja externa, interna e a externa. A principal é a água, a gente sabe, mas o que tem hoje de mais atual, assim, que confere hidratação para uma pele? Assim, que você, em consultório, doutora, fala, sempre indica que é bom. Tópico, você fala. O ácido hialurônico hoje vem como principal hidratante, você pensando em rosto, tá? Quando a gente pensa em pele, no geral, em corpo, o principal agente hidratante é a ureia e o lactato de amônio. Tá, que é bem estabelecido. Então, eu falo assim, você quer ter um hidratante para o corpo, ele tem que ter a ureia. O Cetaphil tem? Tem. Por isso que ele é tão bom, adoro. Sim, né? Cetaphil, Isdin, né? O Oremol, o Oreadin, todos esses são ou os manipulados que tem ureia também. Senão as farmácias de manipulação ficam bravas. Nós somos esteticistas, nós formamos, a gente sabe a diferença de cosmético e cosmecêutico. E muitas pessoas não têm essa noção, diferença do que está no mercado de um hidratante mais baratinho ou um hidratante com fragrância para um hidratante dermatológico específico. Dá uma palhinha e fala pra gente uma diferença. Na verdade, o produto cosmético ou o produto, sei lá, ele não pode ter uma quantidade daquele ativo acima do que está na legislação. Então, existe para cada linha de produtos aquilo que eles encaixam como cosméticos. Quando a gente fala de um produto dermocosmético, ele é um produto de tratamento, geralmente, que tem uma quantidade do ativo acima
daquela quantidade do normal, que já foi comprovado, que já foi comprovado um efeito, tá? Então, no meu ver, tem uma diferença muito grande, né? Então, é isso que eu explico, às vezes, para os pacientes. Mas aquele produto não funciona? Não é que ele não funciona. Mas se você realmente precisar, por exemplo, de uma hidratação, o nível, hidratante de supermercado, o Monange, ele só tem óleos na fórmula, né? Que são substâncias que não vão deixar você perder água para o meio externo. Porém, ele não vai te conferir hidratação. Então, se você quer uma hidratação mesmo, você tem que investir num hidratante cosmecêutico, dermocosmético. Né, eu percebo, quando eu uso a linha Spa da Boticário, ela é muito cheirosa. Então, às vezes, eu uso porque eu não quero, né, sentir o sensorial, eu quero mais sequinho. Só que quando eu percebo que eu tô usando muito, eu vou lá e já mando um Cetaphil assim, ó. Eu fiz minha cliente ontem depilação na perna dela. Eu olhei para aquela perna e falei, gente, ela tá precisando hidratar essa perna. E aí eu passei a lâmina, aquilo, a camada córnea voava, assim. Eu falei, gente, cadê o hidratante? Eu fui lá e busquei o meu hidratante, eu passei, parece que a pele falou assim, obrigada, Débora. Débora, obrigada! A pele dela mudou, assim, foi nítido. Aí eu falei, a senhora fotografa esse creme. Mas eu acho que é engraçado que as pessoas estão investindo, achando que vai hidratar a pele, vamos por usando uma linha com fragrância, ao invés de investir em um produto que realmente vai trazer benefício para a pele. Vamos por, eu gosto muito da linha que tem ácido hialurônico da Neutrodina, que é uma linha acessível e gosto da hidratação dela também. Mas as pessoas, e é o preço mais acessível do que Boticário, Natura. Hidrata muito mais a pele comparado aos outros. E as pessoas acham que não, que os outros hidratam também. E na verdade não. É que na verdade, eu falo, é o desconhecimento, é a história do marketing, né, que é muito complicado. Né, essa coisa, por exemplo, eu quero hidratar a pele, eu não posso comprar, porque assim, eu acho caro. Um Isdin, né, um Dermovance, né, o Cetaphil, às vezes não é barato. Mas se a pessoa, eu sempre pergunto isso, você usa algum creme? Qual você usa? Quanto você paga? Aí eu pago tanto. Então faz o seguinte, você não pode, então você vai manipular, que vai sair nesse valor, tá? É igual? De ativo é igual, né? A cosmética é igual, a fragrância é igual? Não é exatamente igual, entendeu, né? Mas ele vai tá fazendo aquele efeito benéfico e de tratamento que a gente espera. Então, assim, eu acho que é mais por desinformação e pela própria marca, né? Que faz um marketing pesado e a gente cai naquela. Cai e gasta às vezes o mesmo preço que pagaria num dermocosmético, às vezes paga muito próximo. A minha mãe até hoje acha que só existe um creme no mundo. Nivea. Ela é da época da Nivea e a Nivea de potinho azul de ferro. Minha mãe é passando bem medogênico. Minha mãe é do time leite rosa, Minâncora e Vick. Gente. Ai, que dor de cabeça. Minâncora. Quem nunca passou Minâncora? É no rosto todo. Ai, meu passa Minâncora. Ou Vick, né? Jesus amado, que não tem nada a ver. Então, ácido hialurônico é a base. Você quer uma hidratação boa? Pensando procura em rosto, né? Sim. E em corpo a ureia, o lactato de amônio. A gente tá falando aqui sobre algo que dá hidratação, que inclusive evita o envelhecimento, né? As peles que perdem hidratação também tendem a ter mais rugas, né? Sim, com certeza. E mais linhas de expressão. Né? E até a flacidez da pele e do corpo também, tá? Então, assim, um pessoal que vai fazer cirurgia plástica de mama, vai colocar prótese, por exemplo. Muitos cirurgiões que se preocupam com isso, né? Porque às vezes depois da prótese fica cheio de estria, então eles passam um creme hidratante bom para a pessoa usar pelo menos um mês antes para melhorar o tônus, né? Porque assim, outra coisa, a hidratação da pele, a boa hidratação previne estrias. Então, garotinhas aí que tá entrando na fase de crescimento, mamães gestantes, tá? Então isso é muito importante. O doutor com quem eu pus a minha prótese, ele não me orientou sobre isso, mas a Carol, ela fez a drenagem na época, um mês antes comecei a usar hidratante para grávida na minha mão. Não deu estria? Não deu. Você viu como é importante? E olha que brilhava a pele quando colocou assim, eu falei, gente, olha como brilha, de tão esticada, mas não deu uma estria sequer. Pela hidratação. Da hidratação. Se você não tivesse hidratado, ela ia rasgar.
né? Ela não ia conseguir. Então, a hidratação, aquilo que eu falei, ela não quebra, não deixa quebrar a barreira, a coesão das células. Por isso é importante. E a gente está falando muito aqui de envelhecimento, de hidratação, né? Para evitar até problemas, para melhorar o sistema de defesa da pele como um todo. Mas a gente não falou sobre a questão de melasmas, manchas. Muito se fala da vitamina C, que é boa para mancha, né? Não é só para isso que a vitamina C é boa e tem diferenças entre a vitamina C, né? Tem a vitamina C, as diferenças dela são mais em relação à oxidação. Então, algumas oxidam, que ela vai ficando com aquele cheiro mais forte, mais escura, né? Então, hoje tem vitaminas C que elas têm uma oxidação menor, então elas têm uma qualidade melhor de estabilidade da fórmula. Mas assim, a vitamina C é um antioxidante. E também tem um efeito clareador, mas é um efeito clareador leve. Só para o pessoal saber de casa, o que é um antioxidante, doutora? É uma vitamina que você vai colocar na sua pele, né? E em contato com a sua pele, com a radiação, às vezes com o protetor que você coloca por cima, ela vai evitar que se forme radicais livres que causam uma oxidação, que causam um dano celular. E aí, isso na verdade, o envelhecimento. Isso. Né? E quando a gente fala de antioxidante, tanto externo quanto várias vitaminas internas, que a gente tem através de verduras, legumes e frutas, né? E também, que é muito importante, que eu aprendi isso na nutrologia, que para mim caiu o mundo. Vitaminas sintéticas orais não agem como antioxidantes quando a gente ingere. Não. Aquela assim, não. Tururu. Muito pelo contrário, existem inúmeros estudos bem estabelecidos, tá? Mais de 20 estudos, assim, de vários anos que a gente fala, né? Estudos aqueles duplo cego, randomizado, que provam que o uso contínuo dessas vitaminas aumenta o risco cardiovascular, então de doenças cardiovasculares e neoplasias e cânceres. Vitaminas como quais? Vitamina, aqueles polivitamínicos que a gente toma, Sim. tipo, vou lá tomar um centro, porque eu tô sentindo meio fraca. C, D, A, E. Tudo. Todas as sintéticas. Sintéticas são as produzidas em laboratório, aquelas que você não vai adquirir como alimento. Ou seja, que você toma, qualquer uma que você toma. Sim. Se você tiver muita frequência... Gente, caiu meu mundo. Eu tô aqui. O meu tá caindo agora. Eu fui fazer nutrologia porque eu sempre acreditei no poder da alimentação como algo para nos manter equilibrados, saudáveis. Sempre acreditei nisso. Mas assim... E não gostava, né? Sempre os velhos vêm pedir, ai, doutora, não passa umas vitaminas para mim? Eu falo, você come? Como? Então come direito. Come isso. Porque assim, se você não tem um déficit, né, não te falta aquela determinada vitamina, não tem por que você repor. Sim. Se ela não está te causando nenhuma doença, nenhum sintoma, você está em equilíbrio. Né? Então se criou um modismo aí de dosar a vitamina. Eu falo para os meus alunos, falo, gente, me traz uma literatura que mostra, literatura baseada em evidência, que mostra quais são essas doenças, entendeu? Então, já existem as doenças que são por déficit de vitaminas e como a gente trata, né? Mas, assim, isso caiu como um cimento, um tijolo na minha cabeça. Mas é um cimento também na cabeça entendeu? da gente. Porque, assim, aí as pessoas perguntam, por quê que a gente não sabe sobre isso? Gente, a indústria de vitaminas, principalmente americana, cuidado que vocês podem ser tirados do ar. É a mais forte que tem no mundo. Então, isso é um poder econômico que nos impõe e impõe até no meio científico. Então a gente está... A indústria farmacêutica faz isso, né? Faz isso até hoje. E o Covid, isso ficou muito claro, né? Que assim, não é legal a gente vender um remédio barato que funciona, mas um caro, né, que custa 10, 15 mil, que talvez possa trazer benefício, vai todo mundo atrás. Mas então, mesmo as vitaminas, que não são coisas exatamente caras, também geram um lucro lascado, né? Então, assim, às vezes a pessoa gasta uma grana que ela não teria condições, mensalmente. Mas não é tão barato. Né? Se você for comprar aqueles bom polivitamínico que tem tudo, é caro. É mais de 100 reais. Mais de 100 reais. E as pessoas tomam e acham que, nossa, eu tô... E as pessoas tomam. Aí você fala assim... o risco cardiovascular, aumenta contínuo. E neoplasia. E é bem estabelecido, neoplasia, para quem não sabe, é câncer. Câncer, tumor, aumenta o risco. Por quê?
Aí tinha uma das professoras lá que ela foi fazer pós-doutorado fora do país, nos Estados Unidos, para pesquisar sobre isso, né? Ela é bioquímica, foi pesquisar antioxidante, radical livre. Então, não se sabe por que essas vitaminas, elas entram no nosso organismo como radical livre. Então, ela não tem o papel de antioxidante. Então, eles não sabem o que o alimento tem, ou se é o papel da digestão do alimento, por mais que confere... idêntica que seja, ou seja, pega a molécula, aquela orgânica, aquela do seu organismo, faz uma cópia dela. É isso que a gente tem, por exemplo, vitamina C, vitamina A, todas as vitaminas que são sintetizadas em laboratório, elas são uma cópia idêntica daquela uma do seu alimento ou que o seu corpo produz. E aí, quando você as ingere, elas modificam sua estrutura e viram radicais livres, que favorecem envelhecimento, risco cardiovascular e neoplasias, câncer. É isso. É isso. Eu fiquei assim, e fui checar, tá? Tô chocada, vou parar de ficar falando. Foi essa professora e foi um outro que falou sobre isso, né? Teve um módulo inteiro sobre isso, e eles começavam o módulo assim, vocês vão desacreditar. Ficar chocados. Então, nós vamos dar a referência e vocês podem checar. E tem mais de 20 estudos realmente sobre isso. E a gente, assim, ninguém fala disso na faculdade. Tipo, mas acaba não aprofundando porque é um ramo que gera muito. Ninguém vai falar, né? Ninguém vai falar. Ninguém vai falar. Então, assim, e eu falo que a vitamina D é a da vez. É o que eu percebo. Você vai, assim, nos endocrinologistas, em geral, de uma maneira geral, eles falam, assim, que aquilo que se espera na literatura nem é o ideal. O ideal é sempre estar mais acima. Na verdade, acima de 60. Não, na verdade, não, a referência era 30 e já era alta, porque a população brasileira é uma população exposta ao sol. De vitamina D. Como que 95% da população vai ter déficit? A gente sempre viveu sem isso. Então aí mudaram para 20. Então assim, gente, não é possível, entendeu? Então assim, você pega a evolução do ser humano e tudo mais. Nós somos seres biológicos e fisiologia. E isso nós não podemos mudar. O ser humano não pode mudar. Você quer melhorar, né? Então a pessoa que tem déficit e tudo mais, né? Então tem aquela história que veio uma época, e o protetor solar não diminui a absorção da vitamina, a transformação. Isso aí é coisa do Dr. Lair Ribeiro. Da vitamina D. Gente, geralmente a gente usa protetor solar no rosto. E a área do corpo que mais fica exposta são as pernas. As pernas e os braços. O Dr. Lair Ribeiro fala assim que você não deve usar protetor solar e que você tem que tomar o sol do meio-dia. E várias... Na verdade, a melhor transformação da vitamina D é esse sol mesmo, entre as 11 e as 3, que a gente fala como dermatologista para evitar. Mas qual é o tempo de exposição? 15 minutos. 15 minutos durante o dia todo. Então, quando você sai de um lugar e vai pro teu carro, isso gastou 1 minuto, tá contando, né? Quando você vai colocar roupa lá no quintal, está contando, né? Então a gente tá num país onde a gente tem exposição solar, pelo menos, vamos contar naquele tempo que tem menor exposição no ano, 8 horas por dia. E às vezes a pessoa, ela usa um short, ela tá com uma saia, e por mais que ela esteja na sombra, é o reflexo da luz, né? Igual quando eu falo para as clientes assim, olha, não importa que você tá no churrasquinho de família tal, se você tá fazendo laser na perna, procura usar um protetor solar, mesmo que você não esteja no sol. Porque há o reflexo, se a pessoa tem um fototipo um pouquinho coisa mais alta, ela já ativa essa melanina absurdamente. Hoje nós temos luz, essas luzes têm radiação VA, que a gente, na luz amarela incandescente da nossa infância, não existia, né? A luz quente não tem radiação VA. Por isso tem muitos locais que estão trocando por luz amarela em vez da luz branca. Né? Então, assim, a gente não tinha esse tipo de luz. Então, hoje a gente tem uma exposição à radiação VA muito maior do que a gente tinha antes também. Estou dentro de casa, preciso passar protetor solar? Se é luz branca, sim. Não vou falar sobre Vamos falar, isso que eu ia falar. Falar sobre vamos falar. Eu não gosto de falar muito sobre isso, mas vamos só tangenciar o assunto. Sim. E eu acho que é importante que tem muita gente... Não tem, assim, o que a radiação UVA faz com o corpo, doutora? O que ela faz com as células? Os raios UVA? Elas também é um tipo de radiação, não é só UVA, porque a gente tem a UVB também, que é tão importante quanto a UVA, tá?
Mas por que você tá... Nas câmeras de bronzeamento, Sim, que estão no auge hoje em dia. Estão no auge, mas foram proibidas, né? Eu não entendo isso. Mas a maioria estão fazendo, deixando de fazer o bronze no sol para trocar por máquina. Péssimo, gente, tá? Então, eu tenho pessoas assim, pacientes com psoríase. Antigamente, o único tratamento que a gente tinha era a câmara de bronzeamento, porque a radiação, a gente chama de PUVA. A gente dava o psoralênico, que era um produto via oral que estimula, ou tópico, que estimula a bronzear. Se o pessoal saber, vai querer perguntar agora, Pelo né? amor Porque de Deus. Mas a câmera, ia lá, ia lá, ficava 10 minutos, 5 minutos. Gente, esses pacientes todos, a maioria tiveram melanoma, tá? A maioria. Então, assim, aí tem um senhor, uma vez que eu tirei 3 cânceres e melanoma, ele, eu vou processar, eu ia no melhor médico, vou processar aquele dermatologista. O que ele me fez? Eu falei assim, calma, né? Há 30 anos era o que tinha. Sim. Né? O senhor não queria ficar com aquilo, você mesmo comprou uma câmera para ter na sua casa. Fez o uso talvez mais indiscriminado. Falei, então não julgue, aquilo era o que tinha de melhor na época. Hoje a gente tem esse conhecimento que nós não tínhamos, tá? Então, assim, mas assim, sobre esse negócio do bronze, gente, já faz muitos anos, eu olho para essas pessoas muito bronzeadas, e não interessa onde que elas foram se bronzear, eu só consigo ver envelhecimento. Eu olho para a pele, eu me sinto assim, tá? Porque assim, eu vou para a praia, eu não fico lá dentro do hotel, debaixo do guarda-sol, com, né, o pessoal zoa comigo, né? Ai, como que ela deve ir à praia, entendeu? Eu passo meu protetor, vou com aquela blusa de proteção, né? Coloco um chapéu maior, mas vou caminhar na praia, entro no mar. Então, assim, sou uma pessoa normal, entendeu? Gosto, tô lá, vou curtir. Mas, assim, eu olho para quando eu volto, olho principalmente para minha mão, sinto muito envelhecida. Então, para mim, assim, é nítido com o meu olhar, né? É nítido o envelhecimento. E olha que é o quê? 7 dias? E nem tem uma exposição tão, assim... Entendeu? Então, assim, eu sinto. Então, assim, às vezes as minhas pacientes, ai, doutora, eu queria tomar som. Você vai me dar bronca? Vai fazer o quê? Já bronca, né? Você pode tomar, eu vou te orientar, né? Então, assim, a gente percebe que uma pessoa que tomou muito sol, hoje mesmo atende uma paciente assim, ela tem aquela pele que parece que é um papelzinho de seda, até aquelas rugas mais fininhas. Não é essa ruga de expressão, que é uma ruga mais grossa, que você até trata com a toxina, por exemplo. São rugas fininhas, que é aquela ruga do fotoenvelhecimento. Parece que a pele fica um papelzinho amassado. É a pele mais difícil de tratar o fotoenvelhecimento. Porque há uma atrofia mesmo de toda a camada da derme e da epiderme, entendeu? Uma diminuição, né? Principalmente das fibras colágenas. Então, assim, essa pele é muito difícil de trabalhar. E foi porque esses anos aí, ai de marquinha. E, gente, pelo amor de Deus, né? Esses dias eu vi uma modista, uma pessoa que entende de moda falando assim, gente, o que tá fora é a mulher achar que sair com aquela marquinha, ela tá arrasando, pelo amor de Deus, né? Vamos no sol, vamos na praia, pelo menos, então, com aquela marquinha do biquíni. Natural, né? Mas de curtir, você tá lá, curtir o momento, olha, curtir a natureza. Eu e a Débora, a gente trabalha com depilação a laser e todas as clientes, a gente fala, eu posso fazer bronze? Olha, por favor, evita. Evita, não é porque causa os danos pra pele. Mas eu tô fazendo a de máquina. Pior ainda. A gente tenta falar, então é preferível que você faça o bronze no sol do que você entrar numa câmara e fazer o bronzeamento ali. Eu tenho uma irmã mais nova que ela tem 16 anos a menos que eu, então ela já nasceu na época que tinha um protetor solar. E que ela sabidamente usa o protetor solar certinho desde os 15 anos. Ela cresceu, que é uma coisa normal. E ela é bem branquinha, às vezes o pessoal chega pra ela e fala assim, o que você faz na tua pele? Ela fala, eu uso protetor solar desde os 15 anos. Então, assim, faz a diferença, tá? Ao longo dos anos, né, quando você avalia aí uma pessoa que usou o protetor solar, então vamos dizer ela, tá hoje com 30 anos, e uma pessoa que ficou sem protetor, fez câmara de bronzeamento, da mesma idade que ela, você vê nitidamente ali, pelo menos aos 30 anos, uns 5 anos de diferença em relação ao envelhecimento. Ou seja, pessoal, é bonito hoje, tá uma gracinha agora, mas ao longo da sua vida, você vai, infelizmente, a pele vai pagar.
Doutora, e assim, também tem essa questão do melasma, né? Eu, até quando eu te conheci, foi por causa de 2 melasmas, assim, não é 2, é um monte de mapa no rosto, um de cada lado, assim, proeminente. E aí eu me lembro que você usou 2 tipos de procedimento a laser, porque você falou assim, tinha um componente vascular e tudo mais. As pessoas, quando pensam em melasma, eu acredito que o público, em geral, acha que melasma é tudo a mesma coisa. E se trata sempre com aquele creminho, com aquela coisa. Fala pra gente sobre essa questão das diferenças de nível de profundidade, formas de tratamento, fazendo. Existem os melasmas que são mais superficiais, né, que a gente fala que são os epidérmicos, e os melasmas dérmicos. Mas hoje a gente sabe que o melasma é uma doença crônica e inflamatória. Acho que você falou em algum momento isso aí da inflamação, né? Então, assim, uma coisa que a gente não tinha tanto conhecimento. Então, assim, não adianta hoje a gente só tratar a questão do pigmento, como a gente tratava antes, né? Vou dar um despigmentante. Então, hoje a gente trabalha, às vezes, o oral, né? A gente sabe que até o fígado pode estar envolvido no melasma daquele paciente. Então, assim, é realmente hoje um tratamento abrangente, né? Então, que a gente tem que tratar o colágeno daquela região, nós temos que tratar o pigmento, temos que tratar, então, tem melasmas que eles têm uma circulação aumentada. Por isso, por exemplo, assim, tem pessoas que falam, olha, eu fico quente, né? Eu tô dentro da academia, meu melasma parece ficar mais escuro. Então, existe esse componente vascular grande. Então, se a gente não trata o componente vascular, a gente não vai ter a melhora desse melasma completamente. Se a gente não reestrutura essa pele em termos de colágeno, não firma essa pele, a gente também não consegue a melhora desse melasma. Por quê? Ali existe um envelhecimento maior. Tá? Então, assim, e por quê? Né? Que a pele, que aquela região daquela pele tem aquele melasma, aquele envelhecimento, e às vezes uma do lado não tem, tá? Então, todas aquelas estruturas estão alteradas, e a gente precisa melhorar. Então, padeiros costuma ter muito, né? Pelo calor. Pessoas que estão próximas. E eles não necessariamente, então, olha isso, aí o calor é o infravermelho, né? Então, a gente ainda não sabe certamente o papel do infravermelho, mas provavelmente tem nesse componente vascular, porque esquenta mais, né? Então, ruboriza, tudo mais. Então, assim, a gente ainda não tem bem definido o papel do infra, mas o infra também causa esse dano na pele aí. Mas é hereditário, o melasma é uma disfunção hormonal? O hormônio também, tá? Então, o hormônio. Que hormônio? Geralmente o hormônio feminino, mas homem não tem melasma? Tem. Mas mulher tem mais, tá? Pelo hormônio feminino. Tanto que as grávidas acabam tendo muito, porque o hormônio fica lá nas alturas, né? O hormônio feminino. Então, também tem alteração hormonal? Tem. Pessoa que tem problema hepático também tem, porque o fígado metaboliza muito toxinas e muitos hormônios. Então, quando a pessoa tem esse problema de metabolismo, ela também pode ter melasma, e o melasma relacionado com isso. Então, melasma não é... Hoje a gente sabe que não é só uma mancha, tá? Então, é uma doença realmente crônica, inflamatória, e você tem que ver o paciente como um todo. Tem como eliminar completamente um melasma? Não, eu falo assim, que o paciente que manchou uma vez, ele pode estar, qualquer momento, manchar. Qualquer, né? Eu lembro que logo que eu vim para Fernandópolis, eu fui fazer uma viagem para Fortaleza. Em algum momento eu devo ter me descuidado do protetor. E eu voltei com uma mancha aqui. Olha, levou uns 3, 4 anos para ela esquecer de mim, entendeu? Então, assim, por mais que ela tivesse despigmentado, então eu falo assim, então melasma eu falo que é o devagar e sempre. Então, a gente tem que ir cuidando. Tem uma hora que parece que, né? Eu percebo que tem pacientes assim, tinha melasma na testa. Nossa, de repente ele melhora e parece que estabiliza. Tá, mas o paciente geralmente continua com os cuidados, né? E outra coisa, que a gente não sabia, o estímulo da melanina não é só naquele local.
Isso. A gente quer falar isso agora. Descobri. Tá? Então, por exemplo, eu fui, doutora, eu vou pra praia, mas eu vou Vou com daqui balde pra na baixo, daqui para baixo eu vou tomar sol, tá? Uhum. Então, hoje o que a gente sabe? Que o estímulo da pigmentação está na circulação. Então, mesmo que eu não tome sol no rosto, o resto de mim, se for estimulado, vai estimular a pigmentação aqui também. Eu descobri isso na pele. Né? Eu senti isso na pele. Eu tinha certeza que porque eu protegia demais, com muito protetor, toalha, boné, quase um balde na cabeça. Porque, gente, apareceu esse problema e foi. E depois eu descobri que realmente era essa coisa, a inflamação sistêmica, né? A inflamação sistêmica. Então, hoje a gente fala assim, quando o paciente tem melasma, fala, vocês vão na praia, vocês vão se expor mais ao sol, a gente fala protetor oral, né? Não é um fotoprotetor oral, mas ele ajuda a evitar esse estímulo tanto da melanina, né? Principalmente o Polypodium leucotomus. Eu não sabia. Então, eu falo para as pessoas, vai para praia, toma esse antioxidante oral. Eu também faço isso, vou para praia, né? Mistura ali o Polypodium leucotomus, a luteína, que também dá uma proteção na mácula, que a gente não fala, né? Que eu também não sabia, minha avó teve degeneração macular e é por causa do sol, por causa da radiação. Dos olhos, tá, Dos gente? olhos. Tem a ver com a mácula dos Gente, olhos. chocada. Mas ele tem um tempo que você tem que tomar antes para estar exposto a essa quantidade de radiação ou não? Só nos dias que você tá indo à praia? A gente fala para começar uns 3 dias antes. Uns 3 dias pouca antes. Coisa, não pouca precisa coisa. ser meses. Pouca coisa. Interessante, super legal. Porque assim, gente, se a gente for tomar tudo que é de bom, mandar fazer isso aí, essas coisas, né? Silício, luteína, Claro, né? colágeno, tal. Luteína. Um dia eu mandei fazer tudo. Mandei cotei, deu mais de R$1.000. Deu mais de R$1.000. Como é que você vive assim, uma pessoa... Não gente, dá, né? não dá. Então vamos Usa comer protetor. bem, vamos comer bem. Então a alimentação é fundamental. Evita o sol, usa protetor, beba água e coma comida saudável. E pratica alguma atividade física. Você Isso. já, né? Não ingerir bebida alcoólica Ixi, sempre. meu Deus. Sempre, pode de vez em quando, socialmente. Não ingerir bebida alcoólica. Não fumar. Alimentar bem. Praticar atividade física. E estar emocionalmente equilibrado. Eu falo assim, gente, isso aqui é a longevidade. Claro. Né? Eu falo assim, são os 5, o tripé. Isso daqui é raro. Assim, Olha aqui. Em algum fator, alguém vai estar em falta. Algum Emocionalmente desses. equilibrado, doutor, eu acho que é um desafio. Compreende? Esse é um grande desafio. Para todos. Nem a minha cachorra, tô descobrindo que ela tá com cortisol elevado, coitada. Nossa. Doutora, mas então a gente estava falando aqui sobre manchas, envelhecimento precoce, os cuidados, né? Quais são os fatores que levam a gente a desenvolver todos esses problemas e o que a gente pode usar para melhorar, né? A gente quer saber quais são as principais queixas agora, de uma maneira geral. A gente não está falando nem só sobre beleza ou doença. O que você mais atende em consultório e assim, às vezes você vê alguma dissonância de comportamento que você fala assim, não a ver, não é isso, a pessoa tá encanada, acho que eu vou ter que ser um pouco psicóloga agora aqui, tem muito isso? Tem muito. Na verdade, a gente fala assim, que o celular, a rede social e a história da selfie, né, diz que foi aqui no Brasil, foi o Neymar que começou com a história da selfie. Nós ficamos muito exigentes com a gente mesmo, com nós mesmos. E a questão do filtro. Isso que eu ia falar agora. Tá? Então, assim, as pessoas vêm com a olha, eu quero que a minha pele fique igual a esse filtro aqui. Gente, né? Então, assim, então acho que as pessoas estão um pouquinho acima dessa realidade, né? Tá mais na realidade virtual e acabam exigindo muito de si e até por isso hoje tem essa procura desenfreada e eu acho que até muito pouco saudável em todos os sentidos, porque eu falo assim, quando a gente coloca algo no nosso organismo que não é natural, como eu estava falando da vitamina sintética, tá? Então, assim, gente, mexo com isso. Então, não é que eu sou contra, mas eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer com muito cuidado e aos poucos. Né? Então, assim,
Teve uma época aí de gente colocando 15, 16 seringas de ácido hialurônico num rosto. Não tô nem falando da questão estética, mas, gente, é 16 ml de ácido hialurônico. É mais do que metade que nós temos de ácido hialurônico circulante no nosso corpo todo. E o ácido hialurônico é natural do nosso corpo, nós temos ele, né? Porém, ele também aumenta muito nas fases inflamatórias do nosso organismo. Principalmente, por exemplo, quando você descobre um câncer que está em amplo crescimento, naquela fase do crescimento. Quando, se você dosar seu ácido hialurônico, ele está mais alto no teu corpo. Então, ele é uma substância, né, que mostra, ele pode ser um sinal inflamatório. E a gente viu muito isso no Covid. Muitas pessoas que tinham preenchimento começaram a ter edema pós-Covid, nas regiões onde tinha preenchimento. Então, né, isso vem a provar, e eu já tinha colegas dermatologistas muito estudiosos, né? Tem um colega de Rio Preto que muito estudioso sobre isso, né? Que ele também sempre teve essa visão do pouco, né? Tudo que a gente coloca muito, e ele mostrou isso, ele foi procurar em trabalhos e mostrou isso dentro da dermatologia, o quão preocupante é o que nós estamos fazendo, porque assim, a gente nunca deve fazer um malefício para o paciente. Então, se na medicina eu estiver fazendo algo que pode fazer mal para o meu paciente, eu não posso fazer. Isso é o que rege o nosso código de ética. Então, eu falo que é muito preocupante, né? Então, assim, quando a gente passa... Tudo que é em excesso. Porque a gente não sabe, né, gente? Quantas coisas que a gente sabe hoje dentro da medicina que há 10 anos a gente não sabia. Que, nossa, era a referência de tratamento, como eu falei, do caso do PUVA, né, da psoríase. Então, era referência, aquilo era a primeira linha de tratamento. Hoje não é mais, a gente sabe que pode fazer mal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É a sabedoria popular mais antiga do que andar pra frente, né? De que menos é mais, de que tudo que é excesso faz mal, pra tudo na vida. Né? Na verdade, eu tinha um professor de pós, né, na estética, que falava isso. Né? Na estética, menos é mais. Né? Então, assim, eu acho que eu já tive pacientes assim, né? Ó, doutora, já veio preenchidas de outro lugar. Olha aqui, gente, a pessoa fala, nem mexia mais a musculatura de tanto produto que tinha, entendeu? E você vê realmente que tem uma distorção aí, como tem no paciente anoréxico, entendeu? Da própria imagem. Né? Boca, né? Tem umas que já tá com a boca assim. Você já segura fazer alguma coisa e fala, não vou fazer isso? Já. Por falta de noção da pessoa, assim. Já. Entendeu? E não foi uma vez, não, foram várias vezes. E a pessoa que vem com um tipo de problema e teima que ela tem um determinado problema que ela não tem isso? Tem bastante. E quando a gente fala, às vezes, pro paciente que é psicológico, ele entende que a gente está dizendo que é mentira. Não, gente. O psicológico... É igual a psoríase mesmo, né? Que é uma doença psicossomática. O psicológico mexe muito com a gente. Mexe com todo o sistema imunológico, mexe com tudo. Né? Então, tem pacientes mesmo que sentem aquilo, né? Que a gente fala que são síndrome conversivas, então ele converte em doenças, problemas psicológicos. Então, existe isso, né? E a gente tem que ter o profissional tem que ter entender, né, que isso não é. Então, às vezes é difícil até, né? A gente fala assim, a gente tem que excluir todas as outras doenças. Mas aí a gente às vezes chega no final e fala, não, realmente é isso. E dentro da dermatologia a gente tem também, né, os pruridos psicogênicos, as dermatites factícias, que a própria pessoa se machuca, né? Então, e são problemas geralmente de ordem emocional. Doutora, é uma pessoa que, assim, não é fácil as pessoas saberem que podem estar desenvolvendo algum problema de pele, no sentido de câncer principalmente, né? A gente sabe o quão grave é os cânceres de pele, né? Tem algum tipo de orientação, dica que dá para a pessoa levantar um sinal de alerta na sua própria casa, olhando o seu corpo? Uma lesão que não... Desculpa, uma lesão que não cicatriza. Tá? Às vezes parece uma espinhinha, vai sarar.
Aí volta, sangra fácil, tá? Então, geralmente, o baso celular é assim, que é o câncerzinho que a gente fala que é mais tranquilo. Apesar de ser considerado maligno, ele tem uma característica clínica benigna, porque ele cresce muito lentamente e ele não dá metástase, então é só no local. A gente fala para o paciente tirar quando tá pequeno, por conta da cicatriz e tudo mais. O espino celular tem uma característica parecida com o baso, porém ele tem um crescimento mais rápido, ele está no meio do caminho. Ele não é um tranquilo, igual o baso, mas ele não é um melanoma. Mas assim, ele também é uma lesãozinha, que parece que é uma feridinha, uma casquinha que não sara, e aí aquilo cresce, só que cresce mais rápido, tá? Esse já pode dar metástase regional, que a gente fala nos linfonodos e tal. Como ele tem um crescimento mais rápido, geralmente com 1 ano ele já tem um tamanho grande. O paciente também tem que procurar. E se o paciente ele descobriu, fez a remoção, até onde a gente sabe se atingiu só aquele lugar ou se tem que tomar mais pelo cuidado? tamanho, pelo tamanho da lesão, onde está localizada a lesão, tá? E as margens cirúrgicas livres e tudo mais. Agora, o melanoma já são as lesões pigmentadas, tá? Então a gente fala que é a pinta. Então, uma pinta, se ela for redondinha, bonitinha, a borda dela lisinha, ok, não. É uma lesão irregular, eu brinco assim, igual uma ameba, né? Meio disforme, né? Aquelas gelatina que a gente coloca, a moeba, então que fica disforme quando você coloca na mesa, então é uma lesão suspeita, né? 2 cores, tá? Um crescimento rápido, então acima também de a gente fala assim, de meio centímetro, né? Já são lesões que você precisa se preocupar. Ou então, olha, eu tinha uma pinta aqui e essa pinta começou a crescer. Opa, melhor ver, tá? Assim, o dermatologista tem, né, faz a dermatoscopia, ou muito da gente olhar, a gente já sabe dizer, tá? Mas assim, mais áreas que eu falo que a gente tem que tomar mais cuidado são aquelas que a gente não vê, né? Então, costas, tá? A gente acha que não pode ter câncer em palma, mas o melanoma é pior quando dá em palma de mãos, né? Em mãos e pés. A gente pode ter nas unhas também, tá? Então, aquelas manchas, às vezes, a maioria é benigna, né? Mas também aqueles risquinhos marrons que dão na unha. Então, quando tem 2 cores, pega 2 fileirinhas, também pode ser um melanoma lá dentro, porque pode dar uma pinta ali dentro da matriz da unha. Também tem que avaliar, né? Então, o que a gente chama de melanoma acral, são os mais agressivos que o melanoma normal. Então, assim, precisa procurar um dermatologista. Mas uma notícia boa que a tecnologia nos trouxe é que a gente sabe que daqui muito pouco tempo sairão aplicativos que as pessoas vão tirar foto e elas vão conseguir. Ai, que legal. O próprio aplicativo vai dizer alta suspeita, pouca suspeita. São coisas que eu acho que a tecnologia nos traz que realmente são boas, entendeu? Sim. Legal. Né? E que não vai fazer diferença nenhuma, muito pelo contrário, né? Porque melanoma mata, né? Esses dias eu recebi um paciente, foi o 2º paciente de melanoma que eu tirei aqui quando eu voltei para cá. Depois de 11 anos, ele voltou, falou para mim assim, foram os 2 piores anos da minha vida, que ele foi um pesadelo. Eu tô voltando aqui porque essa é uma lesão. Na hora que eu vi, eu pensei em você, né? Que você fez diagnóstico, você tirou, mas assim, ele tava aquele câncer que tá assim, no limite entre pode evoluir e pode curar. Então, ele tinha que aguardar, né, os próximos anos para saber como ia ser. Então, foram os anos que ele fala, foram os piores anos, porque você fica esperando, aí só vê notícia ruim, só chega notícia, história triste para você. E como é a evolução de um câncer de pele? Como que a gente pode retardar o tratamento? É só removendo a lesão? Como que funciona? Vaso celular removeu, tá curado. Espino também, tá curado, né? A maioria a gente não precisa nem fazer radioterapia, nada. Agora, o melanoma você tem que tirar. Depois você tem que ampliar a margem e fazer pesquisa de linfonodo. Tá? A maioria das vezes, esse é o protocolo. Entendi. Tá? Então, assim, eu falo assim, quando eu pego um paciente que eu suspeito de melanoma, eu desmarco qualquer coisa que eu tiver no consultório e vou tirar aquela lesão naquele dia. Porque eu não sou
Deus para saber se amanhã era o dia da metástase dele. Eu não vou dormir com isso na minha consciência, né? Então, eu acho que são lesões que a gente tem que fazer alguma coisa mesmo, pra quem rapidamente. não sabe, metástase é uma célulazinha daquele câncer se desprender e andar pelo organismo. Uma sementinha que se espalhar para outro lugar do corpo. Nós, quando fizemos a faculdade, a gente aprende, né, a orientar os nossos pacientes, né, quando tem seguir o ABCD, né? Simetria, cor, borda, cor e diâmetro. Isso. Então, a gente sempre orientar, ficar de olho e caso perceba alguma alteração, uma pinta suspeita, orientar esse paciente, vai no dermatologista, que tem que cuidar. Isso mesmo. Tão perigoso. Doutora, a gente teria muita coisa para perguntar. A gente fez um roteiro aqui, até pensei assim, será que vamos ter... Nós teríamos conteúdo, acho que falar a tarde inteira, né? Mas, pessoal, a doutora também não tem tanto tempo, a gente não quer fazer esse negócio cansativo. E a doutora, eu pedi, né? Porque eu percebi que nas suas redes sociais você não faz muito isso. Né? Talvez tenha um motivo específico, eu não sei. Mas há alguns tratamentos que ela faz em consultório que a gente gostaria de mostrar aqui. Sim. Ô, Gabriel, você mostra, aí você comenta sobre cada um, sim, pode ser? Sim. O que foi feito Esse aqui? aí é ultrassom microfocado, né? Você vê a papada e a região aqui do sulco, né? Ó, lateral, tá? De quanto em quanto tempo a gente pode fazer esse microfocado? Para o estímulo de colágeno, a gente fala anual. Tá? Mas quando a gente pensa em reestruturação da face, a gente pode fazer até 90 dias depois do primeiro, pode fazer para reestruturar melhor, tá? Essa você vê que, detalhe, foi o efeito imediato, tá? Lembrando que o estímulo de colágeno vai se dar ao longo dos próximos 90 dias, então isso fica melhor. Essa é a foto do logo depois, tá? Então isso vai melhorar ainda mais. Lembrando que eu já vou marcar como. É uma tecnologia de ultrassom, tá? Que tem hoje aí o Leftera, o Ultraform, o Ultera foi o primeiro que saiu no mercado, tá? Que são todos equipamentos que usam a mesma tecnologia, tá? Que geralmente é por disparo, tem várias profundidades, né? Então a gente começa trabalhando a profundidade mais profunda, né? Mais ali no subcutâneo, tendão, gordura, até chegar na epiderme, que é a ponteira mais superficial. De dentro para fora. Isso, de dentro para fora. Próximo. Isso aí é um exemplo de melasma, que eu falo que esse é o paciente mais difícil que eu tenho de melasma. Que é o meu bem, que é o meu paciente mais difícil de melasma. Ele tinha um melasma, realmente, vocês veem, ó. Na testa, nariz, malar, né? Nas bochechas. Tá? Então, assim, ele foi um melasma que, assim, sempre que ele ficava vermelho de ficar dentro de casa se estava calor. E o melasma dele piorava. Ele tinha um componente vascular bem importante. Tinha um melasma dérmico também. E vocês veem como melhorou a flacidez. Melhorou, assim, as rugas. Tá? Então, assim, ele nem fazia botox nessa época. Porque a gente melhorou a estruturação da pele. Na testa dele nunca mais voltou. Do lado esquerdo, que às vezes fica um pouquinho, mas um tamanho muito menor. Muito menor. Nossa, tá? muito bom. Essa aí também foi um ultrassom microfocado. Olha, isso só foi imediato também, logo depois. Como diminuiu o sulco. Não sumiu, mas já deu uma boa melhorada. Lembrando que, vamos supor, ela vai fazer o ano que vem. O efeito desse não terminou. Então, a gente faz efeito sobre efeito. É cumulativo. Tá? Porque você está melhorando a estrutura. Tá? Esse aí também tá? É ultrassom microfocado. Vocês veem como... Parece até que a bochecha subiu, né? Sim. É um equipamento, gente, que eu acho assim, a gente não está injetando nada. A gente Ele estimula colágeno e elastina você faz o nosso próprio organismo. Através do som, né, que é um ultrassom, você causa um dano que vai ser reparado e repara em forma de estímulo. Entendi. Né? É o que o laser faz também, mas é a luz, né? A gente causa um dano, né? Como vocês são experientes nisso, causa um dano para ter aquele fim que a gente quer. Sim, muito legal, muito legal. Olha, doutora, a gente quer falar agora sobre as perguntas dos nossos telespectadores, nossos espectadores. Sim. A nossa audiência. Sim. Fala aí, Carolzinha. Bom, tem região do meu corpo que cicatriza normal, mas na orelha tem o queloide. Isso é normal?
A orelha tem mais cartilagem, tá? Então, a cartilagem, ela tem mais, é um tipo de colágeno diferente, mas ela tende a ter mais queloide. E nas áreas onde a gente tem um esticado maior, uma flexão. Então, ombro, região aqui, por isso que o pessoal que faz cirurgia cardíaca jovem tem muito queloide, porque é região de expansão, é região onde a gente precisa ter estrutura do colágeno maior. Costa, tá? Então são as regiões piores de colágeno. E quanto mais jovem, pior é o queloide, porque é a fase que a gente tem muita produção. Interessante. Então, pode acontecer de ter queloide mais. Né? Mais. Nariz também, tá, gente? O pessoal fura o nariz e dá aqueles queloide. Nossa, me arrependi. Eu adoro esse negócio de piercing. Eu coloquei um aqui e começou a doer. Aí eu tirei, aí eu tenho contato com uma outra dermatologista que eu presto serviço pra ela. E aí tinha formado um granuloma na parte de trás. Eu falei, doutor, e agora? Aí eu tirei o brinco. Que nunca mais saiu ó, depois daquele furo lá. Ridículo. Aí mais. Tirei, pronto, sumiu. Então, mas ainda bem que sumiu. O que a doutora acha, essa aí a gente já falou, sobre a banalização da harmonização facial. Ó, eu vou complementar, já que a gente já tinha falado sobre isso. Sim. Todo mundo pode fazer, né? Eu, tecnóloga em estética e cosmética, o meu conselho permite eu fazer um monte de coisa. Engraçado, né? Olha, vou falar, não me sinto preparada. Eu vou falar o seguinte, tá? Eu fiz cirurgia dermatológica e tem algumas coisas que pessoas da área fazem que eu não tenho coragem. Eu tenho 21 anos de medicina, tá? Fiz faculdade no hospital de referência, onde a gente operava demais. E, no meu ver, é total falta de responsabilidade, tá? Total falta de responsabilidade. Tem coisas que eu acho que, assim, gente, um técnico em estética pode fazer toxina? Pode, é uma técnica. Pode ser que não fique tão legal, que não tenha um conhecimento tão grande como a gente, né? E acho assim, um dentista, ok. Mas, gente, nós temos colegas dentistas aí fazendo barriga, bunda, vasinhos, nariz, cirurgia de nariz, cirurgia de orelha. Pelo amor de Deus, gente. De uma mulher que faz cirurgia lipoled sem costura. Morreu. Uma biomédica, a moça morreu. Teve que colocar sangue, bolsa de plasma, ainda assim a moça morreu. Você enfia o negócio, a agulhinha lá e não sei, derrete. Por radiofrequência e o laser na ponta vai derretendo a gordura e vai saindo, né? Você vai sugando ela. Biomédica, menina, um negócio... Parece simples. Eu falo assim, parece simples, né? O equipamento é simples. Porém, né, vocês mexem com laser, parece simples. Mas se você faz assim com você perfura, entendeu? Então, assim, se você não tiver um conhecimento, e melhor, todo procedimento tem seu risco. Todo. Eu fazendo, ou o profissional não médico fazendo. Porém, a gente é treinado a tratar, a reconhecer o risco, a tratar e a preservar essa vida, né? Então, assim, eu tô pegando muitos casos de necrose, pós-preenchimento. Tem caso de cegueira, né? Porque você injeta o ácido hialurônico no vaso, tá? Caso de necrose de ponta de nariz por causa dessas cirurgias feitas. E, gente, não adianta depois procurar o SUS, que o SUS não trata isso. O SUS não trata esse tipo de reparação. No SUS, essa parte de necrose. Pacientes que vêm procurar o SUS. Tá? Então, assim, o que o pessoal tá fazendo? Dando laudos para entrar na justiça e processar o profissional que fez. Já que ele te vendeu um produto, porque no meu código de ética diz que medicina não é comércio. Eu não estou vendendo um produto. Isso está relacionado ao a você não expor essas coisas nas redes sociais? Eu não expor. Não sou dessa época de redes sociais. Não tenho do tipo assim, vamos lá tirar uma foto, gente, para rede social. Eu não me sinto, isso é meu, não me sinto à vontade. Né, se a gente for tirar uma foto em grupo, não sei o que, eu acho que eu saio muito melhor do que... Eu não me sinto à vontade, tá? É difícil eu me sentir à vontade com isso. Mas se fosse, assim, um bate-papo para orientar, uma live, não tenho problemas com isso, tá? Mas, assim, na hora de eu expor meu paciente, né, vocês me pediram fotos. Então, assim,
a gente tem um código de ética que fala sobre isso, eu preciso ter... Até para eu deixar claro que foi eu que pedi, não foi uma coisa que você quisesse mostrar, e não, a gente não vai usar, na verdade, para fazer cortes dele, é só quem assistir mesmo o podcast, porque eu entendo, eu percebo o jeito que a doutora é em relação a esse Porque assim, eu tô expondo uma pessoa, às vezes ela não liga, tá? Então, por exemplo, tem muito colegas assim, que a pessoa posta, e aí ele reposta. Ok, a pessoa se expôs. Porque o nosso código de ética diz que a gente até para fazer isso num trabalho, eu preciso de um termo de consentimento, num estudo, que eu estou fazendo para um fim, de um benefício, entendeu? Então, assim, isso, eu divulgar os resultados, isso é puramente comercial, tá? Então, assim, às vezes eu divulgo quando eu faço um laser, alguma coisa, até acho que eu tenho que investir mais nisso, mas eu acho que também é um trabalho pessoal meu. Até porque não é todo mundo que vai ter o mesmo resultado que o outro. Eu tenho colegas que fazem esse trabalho e que eu gosto, tipo, mais de orientação. Olha, faz um videozinho, olha, vem uma paciente, me procurou com essa queixa. A indicação dela foi essa, mas não fala quem é a pessoa, não expõe a pessoa. E tá falando, como eu falei agora, do procedimento. Entendeu? Olha, hoje eu tenho isso para aquilo. Eu gosto mais dessa linha, e que eu acho que eu tenho que me encontrar nesse sentido de trabalhar, porque isso as pessoas hoje procuram, os jovens, o público que está aí procura, né? Eu falo assim, é difícil alguém hoje que liga para o teu consultório e pergunta o teu currículo, que é muito triste, porque eu sou da época que, né, meu pai falava assim para mim, você vai ter o resultado em cima do teu estudo, da sua dedicação, do seu comprometimento, e infelizmente hoje a gente vê aquela quantidade de seguidores nas redes sociais. É o número de seguidores. É verdade. Tá, então, gente, essa é na verdade, é um alerta, tá? Com certeza. Muito importante. Eu acho que é questão de saúde, tá? Questão de saúde. E aí, quando a gente vai orientar esses pacientes, né? A última paciente eu comecei a falar, né? Olha, mas por que você procurou isso? Se você queria. Porque, gente, eles enganam, eles prometem um resultado que não vai ter. Se o paciente chega no meu consultório e fala isso, que eu sou médica, eu falo, não, meu bem, eu tenho indicação um plástico, uma cirurgia. Ó, eu vou te indicar, você quer indicação de bons profissionais? Mas você vai ter um resultado definitivo, o cara vai melhorar a tua função respiratória, né? Então, assim, vai melhorar tudo. Ele se especializou só nisso, a gente tem ótimos profissionais nisso, entendeu? Que não vai te prometer aquilo que você não vai ter. Eu não vou mudar a implantação do meu nariz. Ai, gente, porque eu queria que meu nariz terminasse aqui. Tem jeito, os buracos aqui, entendeu, gente? Sabe? Então, tem umas promessas que eu falo que são surreais. Eu falo que é o mercado, né? O dinheiro, ele é o Deus, né, desse mundo. E, assim, a gente lembra, uma vez, uma pessoa falou assim, a gente estava num lugar, a pessoa falou assim, é a fulana que trabalha lá comigo, ela tem bastante processo. E a fulana trabalha bastante hoje ainda, tem bastante seguidores e tudo. E pra ela de boa ter um monte de processo nas costas, pelo jeito. Gente, cada um tem a sua consciência, né? Então, assim, o processo às vezes não diz nada, né? Porque tem pessoas que estão erradas e processam alguém por... mas no setor da harmonização mesmo. Mas eu digo assim, quando você realmente causa um malefício, e eu sempre tive isso dentro de mim, que o dia que eu achar que eu sou responsável mesmo em ter causado um dano para um paciente, isso não é só dentro da área de dermatologia. É melhor eu deixar de ser médica. Tá? Porque assim, eu não fiz medicina só para isso. E hoje eu estava falando com uma colega, até que passou por uma neoplasia, um tratamento quimioterápico. Eu falei assim, eu sei que a minha missão não é só ser médica, né? Então eu falo assim, eu quero ser aquele tipo de pessoa que faz a diferença. Entendeu? Mesmo que seja um procedimento, né? Então, já teve pacientes que eu falei assim, olha, isso não condiz com você fazer isso. Isso vai piorar o teu jeito de ser e tal, tudo mais. Nossa, nunca ninguém tinha me falado isso. Entendeu? Eu falei assim, sincera. Eu não tô aqui pra né? Eu quero que você se sinta bem. Eu não tô aqui só pra ganhar isso. Entendeu? Né? Então, assim, eu quero fazer a diferença nesse sentido que você falou, assim, de tocar a alma. Então eu falo assim, né? Você pode ser um médico que faz só aquilo, ou você pode ser aquele médico que, além de fazer o seu trabalho, você toca a alma, você vai fazer a diferença. Nem que seja num abraço, né? E a pessoa falar assim, né? Eu tenho pessoas que vão lá e falam assim,
Nossa, você faz a mesma coisa que tal pessoa fazia, que doía. Ai, mas eu gosto tanto de você. Ai, porque você me abraça. Então, você vê que, tipo assim, às vezes você não fez muito mais do que o outro, mas você tocou a alma daquela pessoa que te procurou. Você fez a diferença, né? Como esse paciente que voltou daí 11 anos e falou assim, ai, me indicaram essa pessoa, mas eu falei, não, ela fez a diferença. Né? Eu falei para ele, nossa, eu fico tão feliz que você tenha voltado e a tua história foi muito boa, a tua história foi de Vitória. De vitória. Falei isso para ele. Que lindo, é gratificante, né? Sim. É uma pena que a gente esteja finalizando, tá? Mas já fica aqui o convite pra gente poder fazer mais vezes. Que na verdade tem muito, né? Falar sobre acne, por exemplo. Muita coisa, tem muito assunto. Mas a gente não poderia finalizar sem o que a gente sempre pergunta para todas, de praxe. Cite 3 palavras que definam seus valores e sua vida. Meu Deus do céu, tava isso no roteiro aí? Que eu não peguei nisso. 3 palavras. Pode ser que te definam atualmente, não precisa ser algo tão genérico, não, também. Que defina. Seus valores ou a sua vida. Eu acho que amor ao próximo. Ótimo. Não vou falar de mim, tá? Vou falar assim, da minha amor ao próximo. Humildade e honestidade. Sinceridade, honestidade. Acho que amor ao próximo, humildade e honestidade. E é que se todos tivessem isso, né? Eu falo assim que a história do amor ao próximo, né? Se a gente pensasse sempre nisso, né? Eu acho que o mundo... A gente estaria se danificando menos. Né? Com certeza. Doutora, muito obrigada. Tá? Muito obrigada. Eu acho que deveria ter outro podcast pra gente abordar vários outros assuntos. Não faltará encher Vamos marcar. Muito obrigada pela presença e é isso. Esse foi o 19º episódio do Fala Gata Podcast. A gente espera que você tenha gostado bastante. Sim. Continue a interagir com a gente, sugerir pautas, sugerir convidadas. E até a próxima. E precisando de uma dermatologista, procura a doutora Nádia Dematia. Obrigada, doutora. Gratidão, meninas.